William Padilha, sou diretor técnico aqui no Grupo Ambienses, e hoje a gente começa uma série de bate-papos, que é o Momento SG, onde a gente discute novidades no ramo ambiental, o que está surgindo por aí, e hoje o tópico é logística reversa, e nós estamos com o nosso parceiro aqui, o Mário, lá da Elo Verde, deixar ele se apresentar um pouquinho. William, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês no Momento SG, né? Passando um pouco de conteúdo para o nosso público e mostrando um pouquinho de quais são as novas tendências em termos de logística reversa e o que a gente vem fazendo, né, nessa mudança do cenário aí de tecnologia, agregando mais valor e trabalhando, assim como a Ambiente tem mais de 25 anos de experiência no mercado, né? A Elo Verde também vem conquistando um mercado significativo como uma plataforma para gestão de toda a cadeia de sustentabilidade. Então, só através de parcerias estruturantes como essa que a gente consegue orientar o nosso público para o desenvolvimento de novas parcerias e novas possibilidades, né, de sustentabilidade, que é o que a gente busca aqui no final do dia. Eu acho que foi bom você citar, porque parcerias estruturantes são parte dessa nova lei de logística reversa. Então, a gente vai começar falando um pouquinho dela. É uma lei relativamente nova, ela tem sido trabalhada aí nos últimos 2, 3 anos, e um dos focos aqui dessa conversa, acho que a gente vai começar explicando um pouquinho sobre o que é a logística reversa hoje em dia, para quem que essa lei para quem que essa lei atua, né? Então, quais são as pessoas que são afetadas por essa lei. Então, a gente já sabe, são os fabricantes, são os importadores, são os transportadores de qualquer produto que tenha embalagens. Então, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. Então, essa lei ela vem para amalgamar de uma forma tudo que tem se falado de logística reversa e colocando todos esses agentes atuando juntos para a recuperação deste resíduo que agora passa a ser reciclável. Então, vamos começar um pouquinho sobre o que é a logística reversa em si hoje. A gente pode falar, Mário, por favor, você pode entrar também nessa conversa. Acho que começou muito com... A gente tem aquela ideia da logística reversa como realmente ir lá buscar a embalagem que eu enviei ao mercado e trazer esta embalagem de volta para mim. E é um pouco diferente, né? Exatamente. Acaba que a sustentabilidade, né, é um processo de melhoria contínua. Então, desde quando foi inserido os primeiros drivers, vamos dizer assim, de logística reversa, que foi lá no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, leia-se aí, né, 2010, 2010. Então, já fazem aí, basicamente, 13 anos de quando começou esse processo no Brasil. Muita coisa mudou para melhor e muita coisa ainda precisa ser estruturada, né? Então, quando a gente fala de logística reversa, o que é logística reversa? No final do dia, é fazer com que o material seja cíclico, né? Que ele volte a ser transformado em matéria-prima e não consuma mais bens primários, na verdade, da cadeia. Então, aumentando o ACV, que é o ciclo de vida dos materiais no final do dia. E eu acho que essa essência, na verdade, para a gente consumir uma terra só no final do dia, que é um dos princípios da sustentabilidade. Então, é algo que a nova lei vem, como tu colocasses bem, né, estruturando, então, com uma orientação para 3 novos certificados de logística reversa, né, um deles a gente já é bem conhecido, mas os outros 2 eu acho que a gente vai ter que dar uma atenção especial, né, para explicar um pouquinho de como é que essa mudança da Lei 11.413, né, esse novo decreto, que passa a ter vigor agora, vai envolver toda essa cadeia e como é que a gente pode fazer parte desse processo de geração de sustentabilidade no final do dia, né? Então, isso é muito importante. Então, essa lei, ela se aplica aos fabricantes, aos importadores, aos distribuidores e aos comerciantes. E como é que ela funciona? Então, no momento que eu coloco um produto no mercado, ele vem com uma embalagem. E eu, sendo fabricante, importador, distribuidor, comerciante, eu sou responsável agora, perante a lei, por essa quantidade de embalagem que eu envio ao mercado. E essa embalagem, por exemplo, eu tenho um fabricante de um produto, ele utiliza 100 toneladas de embalagem, pela nova lei, ele é obrigado a retirar do mercado 22% dessas embalagens, quer dizer, 22 toneladas. Mas como é que eu vou tirar isso? Eu vou lá buscar essa embalagem? Não, tem uma cadeia da onde se participam cooperativas, entes individuais, empresas,
o próprio governo, quer dizer, é uma rede que trabalha já com a gestão de resíduos, e é nessa rede que essa nova legislação se apoia, porque essa rede cria alguns documentos que agora são utilizados, então se institui uma nova entidade, que é a entidade gestora de logística reversa, e ele vai buscar nessa rede, cooperar com essa rede. Então, nós temos os gestores de transporte de resíduos, nós temos as empresas que fazem a destinação final desses resíduos, nós temos aterros, nós temos cooperativas. Então, é uma grande malha que agora cria documentos e passa a essa entidade gestora, que valida esses documentos. Então, na verdade, a entidade gestora, ela vem para mostrar aqui, ó, eu coletei esses documentos da base de resíduos e eu trouxe que foram retirados objetivamente do mercado 1 tonelada de plástico, 1 tonelada de papel, 1 tonelada de vidro, 1 tonelada de metal, e esses materiais foram encaminhados ao destino para reciclagem adequada. Então, acho que essa lei, ela trabalha para esses entes, através da entidade gestora, sejam reconhecidos pelo trabalho que fizeram. Perfeito. E cabe aos clientes, na verdade, dessa entidade gestora, que são os fabricantes, os importadores, os distribuidores, buscar essas entidades para buscar esses créditos. Então, na verdade, o que essa lei diz é que cada ente que é atingido por essa lei, ele não tem que buscar no mercado, ele não tem que buscar lá esse material reciclável. Ele tem que ajudar com que esse material seja retirado do meio ambiente. E ele faz isso através dos apoios a cooperativas, através das entidades gestoras. Então, isso acho que é o que mudou. Então, para deixar bem claro, né, as empresas, todo mundo, eles vão ter que comprar créditos. E vai ter alguém que vai criar esses créditos, que é essa malha inteira de gestão de resíduos, e também a entidade gestora, correto? Perfeito. A gente tem um público bastante intelectual e que conhece bastante o mercado da sustentabilidade, né? Então, a base da lei, na verdade, ela vem amarrando todo o processo e todo o ecossistema, né? Que faz parte da cadeia de reciclagem, que é o que a gente chama no final do dia, que foi o que tu comentasse de todos esses agentes, né? Que fazem parte da estrutura. Então, voltando um pouco à linha do tempo também, lá em 2015 começou esse processo de acordo setorial, né, que começou esses 22% da cadeia, e agora isso vem a ser normatizado, na verdade, através do certificado de crédito de reciclagem para logística reversa, né, e aí ele traz os drivers também de como a gente consegue fazer isso para que ele tenha validade. Então, desde a geração lá da nota fiscal do resíduo, da onde ele foi recolhido, vamos colocar assim, né? Depois, desde a MTR, que é a movimentação de transporte do resíduo, até o certificado de destinação final dele, então comprovando todo o ciclo de rastreabilidade que ele está sendo colocado na indústria, e ele ainda coloca outros aditivos aí, né, que são importantes nessa cadeia, que é, por exemplo, evidências que esse material de fato é um material pós-consumo, né, e uma auditoria externa aí que faça essa validação de que aqueles dados realmente estão de acordo com a legislação vigente. Então, essa estruturação do processo de reciclagem é que ele vem melhorando no Brasil, né? Então, a gente deixou de conversar sobre o que a gente falava lá atrás, né, William? Lembrando um pouco de lixões, etc. E agora passa o foco no problema realmente, que é aumentar a CV dos produtos e quanto de material reciclado está indo para aterros, né? Quanto que a gente pode reaproveitar desse material? Quanto que as cooperativas podem crescer e se desenvolver através de equipamentos mais estruturantes, né? A gente vê tantos equipamentos em feiras que a gente participa que poderiam estar facilitando essa estrutura dos cooperados, né? Lá no dia a dia operacional. Então, é um pouquinho do que essa nova visão traz, né? Em relação, principalmente, às outras duas linhas de créditos de certificados que nós vamos comentar aqui, né? Eu acho que, assim, o que é importante citar, então, tem muita gente que está assistindo a gente também, que faz parte, trabalha em uma indústria, que é fabricante de algum material que tem embalagem, que é distribuidor, que é importador. Então, uma das coisas que eles querem saber é realmente quanto de crédito eu tenho que comprar. Então, já está bem estabelecido que nenhuma indústria vai buscar esse material lá fora. Essa lei ela não serve para isso, ela não vai criar problema. Ela quer incentivar, e isso é o que a indústria, toda essa colaboração na lei faz, é incentivar com que haja mais reciclável. Haja mais reciclagem, haja maior engajamento
com a base também, que trabalha com o resíduo, que a gente sabe que é problemática, né? Então, a gestão do resíduo é algo ainda, no Brasil, algo muito crítico, e precisa de investimento. E essa lei vem para criar esse investimento. Mas, ao mesmo tempo, ela cria uma obrigação, né, aos fabricantes, aos importadores, que é buscar o retorno desses 22%. E vamos lembrar, né, uma meta que foi acordada para o Brasil inteiro e para todos os ramos e para todos os setores. Então, o 22% é um número fixo. E aí, o que eu acho que essa nova lei traz agora é algumas opções de crédito, né? Então, antigamente, na lei de 2002, nós falávamos só do crédito Recicla Mais, que é um crédito só. E agora, essa nova lei, ela traz algumas outras modalidades de crédito que vem, em teoria, para ajudar e estruturar ainda mais o setor, correto? Perfeito, William. Na lei antiga, na verdade, a gente já existia a possibilidade, por exemplo, de créditos individuais ou créditos coletivos, né? O que essa nova lei trouxe da possibilidade também do agente individual ou da empresa, junto à entidade gestora, no caso, atuar em projetos estruturantes, como o certificado de estruturação da reciclagem. Então, eu pego uma cooperativa local, próximo ao meu estabelecimento, e crio um processo de melhoria dentro dessa cooperativa, trazendo uma prensa de última geração, ou melhorando, por exemplo, a cobertura dessa estrutura que eles possuem, trazendo uma estruturação de painel fotovoltaico para geração de energia e redução dessa conta, que às vezes é uma conta impactante, ou ajudando eles a conectar a cadeia e trazendo mais valor para o final do dia, junto aos agentes que vão trabalhar aquele material como matéria-prima. Então, tudo isso faz parte, na verdade, de projetos, né, que a gente chama de certificado de estruturação da reciclagem, né? Então, de embalagens, que é um pouquinho diferente do que a gente tinha anteriormente, é um driver novo, mas algo que pode impactar muito, uma vez que a gente tem de 3% a 4% do material no Brasil é reciclado. Então, imagina a gente impactar em 22%, né? É uma mudança muito significativa e um desafio, né? De qualquer maneira. E existe uma obrigatoriedade legal, né? Então, a gente sabe, em alguns estados, de empresas ou agentes dessa estrutura que estão tendo dificuldades em até tirar uma licença de operação, por exemplo, por não estarem cumprindo, né, os 22% de logística reversa. Então, é importante destacar também que as empresas precisam estar plugadas, na verdade, e cientes, né, dessa nova legislação, como ela vai funcionar e como ela vai impactar o seu negócio. Então, acho que é nosso papel aqui trazer um pouco de transparência e luz, né, para toda a cadeia e mostrar a maneira como nós, né, através de tecnologia, através de parcerias, a gente pode ajudar essas empresas a estarem em compliance ambientalmente e não sofrerem o risco da penalidade da lei, né, que é tudo que a gente, como empresários que nós somos aqui, não gostaríamos de ter. Essa parceria, né? É bom frisar, então, há uma substituição daquele crédito de reciclagem, que era o Recicla Mais, da lei de 2022. Então, vale lembrar também, a lei de logística reversa ela já está valendo desde 2022, então 2023 já é um ano válido de reciclagem, para a logística reversa, então já há esse comprometimento. E o crédito que passa a ser agora o vigente, lembrando que esse crédito ele é validado, ele tem rastreabilidade, ele é um crédito válido para as empresas que busquem essa solução. Os outros dois créditos, eles vêm como soluções ainda melhores, né? Então, um para estruturar o setor realmente, e isso busca a parceria local e o investimento local, que é importante. E aí o terceiro, que também é o crédito de massa futura, que é voltado às cooperativas e à estruturação desse setor também. Então, são dois créditos novos que vêm como opção às empresas, mas a base continua sendo o crédito de reciclagem, que agora é referido como CCRL. Ficou mais complicado agora. Mas vamos passar, talvez, por um exemplo prático, né? Para que as empresas consigam, talvez, entender do que a gente está falando, que ela precisa de dados para informar uma empresa como a Elo Verde, como a Ambiências, ou até seu próprio setor ambiental, para que ela consiga estar obedecendo essa nova legislação.
Perfeito, William. Acho que é importante destacar e trazer exemplos práticos, né? Vamos dizer que eu tenho uma indústria, então, e que eu tenho uma indústria, por exemplo, de água mineral, e eu coloco anualmente no meio ambiente 100 toneladas de plástico nas minhas garrafinhas, tá? Quer dizer, eu faço a conta da garrafinha, quanta garrafinha pesa, algumas gramas, Isso. mas vendo toda a minha produção anual, eu já tenho esse volume total em toneladas de plástico, é isso? Perfeito. Tu vai lá verificar, então, quanto que eu comprei aqui de polímeros, ou quanto eu comprei das performances, vamos colocar assim, para essa indústria específica, né? Qual é o peso do plástico envolvido naquele setor, e aí eu vou ter o volume total de plásticos, na verdade, com a tampinha, o rótulo, que eu coloquei no final do dia no meio ambiente, na verdade, que eu coloquei na cadeia de consumo, né? Então, através da venda, né? Eu passei isso ao consumidor, eu tenho a responsabilidade sobre essa embalagem. Perfeito. Vale para quê? Plástico? Ela vale para plástico, ela vale para papéis, né, de maneira geral, para metais e para vidro. Então, basicamente, a gente tem 4 tipos de créditos, né, e tem um crédito específico, né, que é o crédito também de eletrônicos. Então, a indústria de eletrônico também tem um crédito específico aí, que seria a quinta ponta dessa estrutura que a gente está conversando aqui, né. Então, voltamos lá na nossa empresa fictícia, a gente tem 100 toneladas de plástico, talvez tenha mais 10 toneladas de papel, devido à embalagem geral. Perfeito. Então, no final do ano, ela gastou, em 2022, por exemplo, 100 toneladas de plástico e 100 de papel para as embalagens de seu produto. Perfeito. Aí vamos dizer que ela tem, então, colocou no meio ambiente, gastou para produzir a sua matéria-prima, seu produto de venda, na verdade, essa quantidade. Se ela colocou 100 toneladas de plástico, ela vai ter que comprovar, através de créditos, que ela está fazendo parte da cadeia com 22 toneladas de materiais plásticos e 22 toneladas de materiais papéis, aparas de maneira geral. Então, tu vai precisar ter essa comprovação. O que vai dar essa comprovação, né? Que foi o que a gente já falou anteriormente. Então, vai precisar de uma cadeia que faça a verificação de onde saiu essa nota fiscal do resíduo, a verificação da movimentação do transporte de resíduo até a destinação final, então, comprovando que, de fato, isso está voltando para a indústria que vai reprocessar esse material, a evidência que esse material é pós-consumo e uma auditoria, que pode ser a própria entidade gestora que é responsável por isso, né, que faça isso sobre o crédito. Então, com essa comprovação, comprando esse crédito, vamos colocar assim, essa indústria passa a ficar compliance, né, perante o que é exigido pela lei. Então, ela precisaria tirar, por exemplo, 22 toneladas. Claro que se ela for fazer isso no mercado, dependendo do estado, vão aí de 5 a 16 documentos para que você consiga comprovar que você está retirando isso do mercado. Ou quem faz isso, na verdade, é a entidade gestora, ela que vai buscar esses créditos, vai buscar essa papelada no mercado, né? Então, a empresa, óbvio, que pode fazer diretamente, mas o usual do mercado está sendo buscar a entidade gestora, como é o Loop, que é parceiro da Ambiences e da Elo Verde, para que esses créditos sejam repassados. Então, as entidades gestoras, elas são entidades à parte que elas fazem todo esse trabalho. A empresa, se conveniando a um instituto, por exemplo, ela vai buscar nesse instituto essas 22 toneladas equivalentes de plástico que ela vai retirar do mercado. Ela vai receber essa documentação da entidade gestora e essa documentação que ela tem que passar aos órgãos oficiais e, óbvio que a entidade gestora também ela tem que ser cadastrada no CNIR. Então, isso vem muito forte, acho que nessa nova legislação, todos os entes eles têm que estar devidamente cadastrados no CNIR, que é o cadastro central do governo. Então, eu acho que o que traz nessa lei, além disso, né, é essa digitalização muito forte, né? Ela demorou aí 10 anos para sair do papel, mas nos últimos 2 anos ela se digitalizou de uma maneira muito forte. Então, a nossa empresa vai lá buscar 22 toneladas de plástico, mais 2 toneladas 200 de papel, e ela vai buscar esses certificados e passar às autoridades competentes. Então, é esse todo o trabalho que ela tem que fazer, né? Ela tem que buscar a entidade ou fazer por si própria, mas aí, às vezes, depende do volume. E quando a gente tem um volume grande, eu acho que é nisso que essa nova lei vem mudar um pouquinho. Quando a gente tem um volume grande e a gente quer realmente impactar diretamente na gestão da logística reversa, nessa estrutura,
foram criados esses dois caras, principalmente o segundo crédito, né? Que é esse crédito de estruturação, que ele pode ser feito direto pela empresa ou normalmente através de uma entidade gestora. Então, o primeiro crédito, por exemplo, se a empresa já tivesse comprado aquele crédito, ela comprou, o volume está adequado, ela recebeu a documentação, ela entrega. Agora, se ela quer, por exemplo, eu tenho um volume maior, eu gostaria de realmente investir numa cooperativa ou num projeto, junto com o Instituto, na minha localidade. Esse é o segundo crédito, correto? Correto, esse é o segundo crédito, né? E ele ficou muito mais fácil de ser comprovado, né? Porque antigamente se fazia alguns movimentos pontuais, mas tu não tinha nenhum benefício direto com isso, né? Agora tu tem um benefício realmente de ter esse crédito que abate, na verdade, das toneladas que tu precisa comprovar de lógica reversa. E como tu bem colocou, né, William, o Sinir Mais, que é o órgão que está cuidando de toda essa estrutura, ele acabou digitalizando toda a cadeia. Então, as empresas que não tinham uma questão de compliance ambiental, outras empresas que trabalhavam no setor, também estão tendo que se adequar a essa nova realidade, né? Então, não existe mais margem aqui para tentar fazer com um jeitinho a questão de lógica reversa. Tu precisa ter entidades sérias, pessoas profissionais que saibam o que estão fazendo, até porque existe uma responsabilidade solidária nessa estrutura, que é importante dizer. Então, isso que eu ia citar. Então, quanto Exatamente. mais sérios for os parceiros no qual tu estás trabalhando, né, verificando todo o histórico libado que eles possuem, por exemplo, ambientes mais de 25 anos no mercado, isso traz realmente um peso bastante significativo para a mesa, para que essas empresas tenham, claro, tranquilidade de comprarem esses créditos de quem vai fazer o melhor uso possível dos recursos para que realmente aumente o percentual de reciclagem do país. Volto a falar que hoje está em torno de 3% a 4% e que, quiçá, a gente atinja aí 22%, né? Que seria Por 22 já é um passo gigantesco nessa caminhada. Eu acho que é para isso que a gente está trabalhando, e eu acho que a responsabilidade solidária que você falou é muito importante também, porque a gente fala, a lei fala de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Quer dizer, todo mundo é parte do processo. E se a gente for pensar em gestão de logística reversa de produtos como de medicamentos, isso fica bem mais claro. A farmácia tem a sua função em coletar esses medicamentos, os distribuidores em levar até um CD ou um local central, e os fabricantes a destinação final desse material, ou a compensação. Para a logística reversa de embalagens, eu acho que é a mesma coisa, né? Então, há embalagens primárias, secundárias, terciárias. Então, o distribuidor, ele pode ter, sim, alguma função, além de realmente facilitar esse processo, mas de realmente buscar créditos a mais, assim como o fabricante, assim como o comerciante, e todas essas partes do processo, elas devem se comunicar e atuar junto para que a gente consiga atingir essa meta de 22%. Exatamente. Eu acho que ficou bem claro para a gente isso, né? O que você gostaria de contribuir, por exemplo, para quem está assistindo hoje e está buscando esse tipo de crédito no mercado? Para as empresas, o que você gostaria de recomendar? A primeira recomendação é buscar conhecimento, né? Buscar conteúdos como esse que criam realmente uma transparência em relação a como a lei foi feita e para que ela serve, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu diria, após isso, é procurar realmente entidades que têm um histórico, que já tem uma participação bastante significativa na sociedade, no meio, né? Que possam fazer isso de maneira adequada e dentro de todo o compliance que a sustentabilidade pede, né? E é um caminho sem volta, né, William? Tu colocou muito bem a questão de dois segmentos aqui, que, por exemplo, o Brasil hoje é o celeiro do mundo, né, em termos de agro. Então, todas as embalagens de agrotóxico, hoje já é obrigatória a logística reversa. Antigamente, a gente dizia, é impossível fazer logística reversa de agrotóxico. Hoje, qualquer agropecuária que tu vai saber que ali tu pode devolver a tua embalagem de agrotóxico, seja até para fazer aquela limpeza, por exemplo, no jardim, em termos de grama, etc. e tal. E a mesma coisa com a indústria farmacêutica, né? Medicamentos e tudo isso. Então, assim como essa indústria teve que se adequar já a essa lógica reversa, com esse processo que está sendo criado agora de obrigatoriedade, do ponto de vista legal, todo o restante da cadeia vai ter que se adequar a isso. Então, por isso que é importante buscar os parceiros corretos, né? Para não esperar que
um Ministério Público tenha que autuar a tua empresa ou fazer algum outro movimento, né, que não seja que venha prejudicar, na verdade, a tua atividade fim, né? O nosso objetivo aqui é, pelo contrário, é melhorar o meio ambiente e também a vida do empreendedor que quer fazer a sustentabilidade da maneira correta, trabalhando no tripé sempre, ambiental, econômico e social, né? Não, eu acho que o que você acabou de falar é corretíssimo. Eu acho que tem que ter essa conscientização, né, de todos os membros da sociedade da importância dessa legislação, porque a logística reversa vai deixar o meio ambiente mais limpo, ele trabalha na melhoria da saúde do ambiente como um todo. Então, é uma legislação que tem muitos efeitos na questão, não só da cadeia de resíduos, mas na sociedade como um todo. Então, é muito importante que as empresas realmente passem a entender que isso também é parte do que elas devem fazer, elas devem colaborar com isso, e eu acho que, assim, nós estamos num ambiente bastante propício para isso, né? Então, o Brasil está no auge na questão ambiental, está voltando a ser, né? Então, essas legislações, elas vêm como um atestado de que o Brasil não só promete, mas ele realmente faz, ele está implementando isso de uma maneira bem legal e bem interessante. Esse comprometimento que as empresas têm que fazer, ele também não é um bicho de sete cabeças, né? Sempre tem que ter parceiros confiáveis, porque aí, hoje, o que nós temos de risco, por exemplo, no greenwashing, né, que é, quando você fala que faz uma coisa e não faz, é a imagem da empresa. Então, você vai associar a tua empresa também à imagem de alguém que pode trazer problemas. Então, é sempre bom buscar os parceiros certos e fazer a logística reversa como manda a lei, que não é difícil, mas também é algo que precisa ser esclarecido. Eu acho que essas lives, como a de hoje, trazem um pouco mais de conhecimento sobre essas novas legislações. Você queria adicionar mais alguma coisa? O objetivo é exatamente esse, passar o conhecimento, né, para que a gente consiga mitigar, na verdade, os três grandes dores do setor da sustentabilidade e dos setores correlatos a ESG, né, uma vez que a gente tem a visão aqui do momento ESG. Então, a gente quer evitar greenwashing, como tu colocasses bem, social washing e também balance washing, né? Então, são três problemas que nós temos. A gente tem casos reais aqui, tanto da parte de governança, né, dentro que saiu recentemente nas mídias, tanto da parte de trabalhos na parte social. E acho que um ponto aqui a ser destacado, o processo de massa futura, né, é um olhar também atencioso, com muita voltado à parte social das cooperativas, para melhorar também a estrutura deles da dinâmica do dia a dia, né? Então, que eles consigam realmente adiantar créditos futuros de reciclagem para fazer projetos estruturantes de melhoria e aí sim conseguir atender essa nova demanda que está sendo criada, né? Com uma geração de fato de maior valor e melhor distribuição de renda. A gente espera que de fato isso saia do papel, né? E se transforme em realidade, porque saindo de 3% de reciclagem para 22%, como é o objetivo que eu estou comentando aqui, a gente vai precisar de uma massa estruturante aqui de pessoas e organizações que tenham braços para fazer o outro processo da reciclagem, que é a segregação desse material, destinação correta, né? Então, tudo isso acaba agregando valor na economia e é um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui através das parcerias corretas. Então, é um prazer estar com vocês e falando um pouquinho do tema que a gente gosta tanto e que está no nosso DNA e no nosso sangue, né? Não, com certeza. Agradeço você, Mário, por essa entrevista, por esse bate-papo que a gente teve. Eu acho que você colocou no final, muito importante, o ESG. A logística reversa é parte do ESG, se não só na parte ambiental, também na parte social e de governança. Então, um processo de logística reversa bem feito, ele realmente ele engloba o ESG como um todo. Obrigado a todos e a gente fica por aqui hoje.